Então, sejam bem-vindas ao terceiro encontro da mentoria. Vamos direto aos hot seats. Eu acho que vocês estão com o trabalho encaminhado num ponto que eu quero passar para vocês um conteúdo sobre roteiro de show, mas eu sinto que tem coisas que precisam ser trabalhadas ainda no entendimento do olhar de cada uma para a história que está contando, sabe? Antes da gente ir para uma questão técnica de roteiro, porque isso vai fazer toda a diferença, né? O roteiro é feito de vários pontos de uma única história, né? Quer dizer, fica mais forte um roteiro assim. E aí entender melhor essa história vai ajudar a gente a distribuir a musicalidade, né, por esses pontos e as histórias que a gente vai contar também. Então, enquanto a gente não consegue ter um pouco mais de clareza, assim, sabe, sobre essa história, o roteiro ele vai patinar muito. A gente vai patinar muito no roteiro. Isso já aconteceu, eu já vi acontecer com vários artistas, já aconteceu comigo, já vi acontecer com roteiro de filme, né? Tem roteiro de filme que demora 10 anos para ser escrito. E não, acho que não vai ser o nosso caso aqui, porque o nosso roteiro de show é bem mais simples do que fazer um roteiro de filme, tá, gente? Mas sinto que a gente precisa dar uma mergulhada nisso antes de eu trazer esse conteúdo para vocês. E é um conteúdo um pouco mais técnico. Então, eu estou pensando, de repente, se eu marco um tempo só para fazer isso, sabe? Eu dou a aula, gravo, vocês vão tirando dúvidas, ou se a gente faz justa dentro da mentoria mesmo do nosso hot seat, porque vamos vendo também como é que vai ser o desenvolvimento de cada um dos projetos, tá bom? Então, Carol vai ser a primeira. Vamos estabelecer a ordem hoje. Vai ser a Carol, quem vai ser depois? Posso ser depois? Pode. Quer dizer, eu falei pode, né, Rose? Pode? Tá bom. Então, bora lá, Carol. Vou colocar você. É, então, eu falei, né, que eu tô meio doida aqui da cabeça, tô tentando me concentrar aqui, mas, assim, assistir o seu show, Tchela, foi muito importante. A gente nem se falou muito depois, mas, assim, foi bem importante. Verdade. Não me É, conta. ai, olha, tô tendo que resolver uns BOs, vai entrar em ação judicial. Eu achei que eu fosse passar essa vida sem ter que lidar com isso, mas não vai, não tá rolando, mas vamos ver. Ainda estou com esperança de que vai ser só extrajudicial, é, mas foi muito importante assistir o show, assim, porque eu me identifiquei com vários elementos, que me interessam, assim, que é o que eu sempre pensei em incluir num show, que é essa coisa bem cênica, de texto, de conversa, de um momento bem íntimo. Acho que favoreceu demais o espaço ser propício para isso, né? A gente está num lugar aconchegante. Então me deram assim, eu tive várias ideias num geral, ainda não consigo e eu acho que talvez isso seja ainda mais para frente ou não sei se eu vou precisar definir, mas eu ainda assim, eu tô indo de música em música, sabe. Nem tô pensando muito se vai ser ordem ou não vai ser ordem, mas assim, teoricamente, eu tenho o Paciência, e eu não sei se vão ficar, mas como eu não tô colocando outras, mas enfim, a música Paciência, e aquela última daquele nosso encontro que foi o Logradouro, que foi aquela lá que eu tentei tocar, depois eu até gravei no meu Instagram, porque eu falei: "Não, gente, eu preciso lembrar dessa, não é possível eu não lembrar de tocar". E aí eu fui tentando pensar o que que elas tinham em comum a partir do que você também tinha falado aqui, Tchela, sobre essa coisa de tem uma questão de solidão, que tem no Paciência, mas nessa Logradouro, que ela tem uma letra que eu falo assim, eu vou ser feliz de dar dó, porque eu vou encontrar essa paz. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, nessa solidão e paz. Então, nesse fio condutor. E aí, quando eu fui procurar algumas imagens no Pinterest para montar minha pastinha, que eu já tenho a pastinha da paciência, agora eu montei essa pastinha, que essa música chama Logradouro.
que eu montei essa pastinha, eu comecei a buscar essas imagens dessa paz. E aí veio uma coisa muito clara na minha cabeça da minha paz, onde que está essa paz dentro de mim. E veio muito a questão dos meus filhos, muito, assim. Então, na minha pastinha de Pinterest tem muita imagem deles, criança, que assim, eu lembro que eles já estão com 14, 15 anos, mas assim, foi um momento de plenitude e continua sendo, assim, ter eles na minha vida é como se eu tivesse entendido o que é a vida, tudo. Eu entendi tudo, não em É, palavras. E essa paz, assim, que eu tenho de ter reencontrado eles nessa vida, é, é muito. É o que me dá sentido, sabe? É. Então eu tô assim, eu tô nesse fiozinho de pensar numa coisa, por exemplo, lá com os moradores de rua, do cara tocando violão, não sei o que, e trazendo para essa minha paz, e que aí tem muito a ver com um livro que eu li, que, esqueci o nome dele. O sentido, alguma coisa que fala sobre o sentido. Eu tô lendo o Ser Criativo, mas e né, esse livro que eu li sobre o sentido da vida, ele conta a história de pessoas na época dos campos de concentração, de que as pessoas que tinham sentido, e o sentido vinha a partir do outro. Então, assim, tinha uma fila, né? Aí vinha lá as pessoas, os que já estavam bem derrubados, com aquela cara de sem entusiasmo na vida, já iam para as câmaras de gás. E os que aparentavam ter um pouco de brilho no olhar, uma vivacidade, iam para os trabalhos. E muitos desses conseguiram sobreviver porque eles adiaram a morte. sim, E aí, nesse livro, ele fala muito sobre isso, que quem ia para essa fila de cá e que tinha esse sentido, a maioria era porque tinha família, filhos, marido, irmão, pai, mãe, o quanto que esses laços familiares, quando são saudáveis, claro, né, a gente não está falando aí de uma regra, mas como isso dá um sentido, no bom sentido da palavra, que não é assim, eu me resumo a isso, mas eu sim. me completo com isso. Então, enfim, eu tô um pouco nessa viagem aí de sentidos, dessas conexões, dessa minha paz, que nesses últimos 10 dias não tive nada de paz, mas foi isso. Mas, de certa forma, os seus filhos, estar em família é algo que te traz um ponto de equilíbrio, assim, é isso? O principal é o mais importante, tudo. É o Tudo maternar tem ou sentido. é a família? Não, O eu acho que é maternar é a o relação conjunto. materna do cuidado com Não, eu tudo. acho que eu penso muito em reencontro, sabe? Tipo, ter a chance de reencontrar essas pessoas. Vieram como meus filhos, mas assim, o prazer desse convívio. E claro, tem a questão do maternar, para mim é muito importante, mas não é só isso, sabe? Não sei se isso também seria só, mas não é exatamente isso, mas é esse estar em paz comigo, na solidão. E quando não é na solidão, são com essas pessoas, que por acaso são da minha família. Sim. Por acaso que não é por acaso. É que nada é por acaso, né? É, Quem acredita nessas coisas, eu acredito também. Olha, é isso, Carol. Você tá. A gente tem. Eu falei, né, que vocês eram três mulheres com projetos em momentos bem diferentes. Mas eu acho que é muito legal vocês estarem juntas, porque que a gente percebe que você está numa fase embrionária, né, do seu projeto. A gente entender o que é que você quer dizer para o mundo, porque você é uma artista que diz o que os outros pedem que você diga. Então, a exatamente. nossa proposta de construção da tua identidade vem de pesquisar o que é que você quer dizer nesse momento, qual que é a tua mensagem, qual que é o teu posicionamento como artista. E é fase embrionária mesmo, é a fase da investigação, de trazendo essas reflexões, esses movimentos que acontecem internamente, eu acredito que eles são muito importantes, eles guiam muito da nossa criatividade, a gente às vezes não aprende a olhar para isso, mas eu tenho certeza que eles guiam e que todo produto criativo, ele é um produto em que o artista se curou de alguma coisa. Né? A gente, porque o artista ele gosta de ir lá no fundo, mergulhar, e aí ele se revisita, e ele se questiona, aí ele olha para a sociedade, ele olha para outro, e ele produz algo artístico. E tá tudo certo.
para mim, essa sua fala, ela está totalmente dentro das pesquisas que a gente tem feito com as músicas, dessa sua relação. Existe uma coisa muito genuína dessa sua relação com o outro. É muito genuíno, né? E é isso que a gente está pesquisando. Como é que é isso, né? Como é que é a identidade da Carol nisso? E tá tudo certo. Eu vou te passar hoje uma ferramenta que eu acho que vai ser bem legal. É, vou passar para todas vocês, que eu acho que nem todo mundo da mentoria faz, né? Mas eu acho que está no seu momento e se todas quiserem fazer, eu vou dizer exato momento, porque, peraí, antes de eu criar ansiedades, porque aí todo mundo vai querer fazer tudo, né? Mas calma. Como eu estava falando, cada uma de vocês está num ponto muito distinto. O Carol está nessa fase embrionária, a Daiane tem um projeto que ela quer entender a identidade desse projeto. Aliás, não é um, né? São três. E a gente vai entender, então, como é que esses três se conectam a uma identidade, uma marca artística, e aí como é que a gente vai criar uma embalagem para essa marca, porque isso que ela precisa para ela conseguir gerar mais valor para o trabalho dela, né? E atrair mais olhares. E a Rose está numa outra pegada, ela tem um trabalho autoral, que já está bem avançado, que já tem muita coisa produzida, muita coisa feita. A gente está dando uma passada de pente assim no roteiro, só para não é ter certeza, mas é para facilitar todo. Sabe quando a gente faz crochê, que a gente vai colocando as linhas assim? Né? Você vai colocando as linhas, você vai enredando, né? Então, para facilitar todo o enredo da iluminação, com a coreografia, com o texto, em que momento ela fala, em que momento ela olha, vai mudar a cor da roupa, não vai mudar a cor da roupa, a gente está dando essa passada de pente nesse roteiro, para que o espetáculo dela fique mais envolvente, mais dinâmico, e ela consiga também, né, seguir vendendo esse trabalho. Então, vocês estão em momentos muito diferentes. E aí, por isso que eu vou passar esse exercício para você, que eu acho que tem a ver com o seu momento. Não, vocês não são todas obrigadas a fazer, tem que fazer porque tem que fazer, porque às vezes não é o seu momento de fazer esse. Mas se quiser fazer, fique à vontade, porque esse também é um exercício que a gente pode ir pensando e refletindo durante muito tempo da nossa vida, tá? Eita, tô vendo aqui minha telinha, né? Uhum. Então, é a matriz da identidade artística. Deixa eu ver se eu consigo colocar grande. Ah, não. Eu queria só um grande, não todos. Peraí. Ah, é apresentar. Agora eu lembrei. Aquele momento que a gente toma um pau das ferramentas, todas nós, sempre, não é? Aí a gente acha que a gente é burra. Mas não é, gente. A gente não é. É a ferramenta que é. Aquelas que nunca assumem, né? Ó, então, matriz da identidade artística, né? É, foi um, uma pesquisa que eu fiz em cima do psicodrama. Então, eu vinha já estudando a psicologia junguiana, com essa questão da criação da persona artística, que o Jung fala que a persona é uma porção da nossa personalidade mesmo, né? Então, como a gente tem aqui eu tenho a Tchela artista, aí eu tenho a Tchela filha, que nem a Tchela, tá na minha casa é Marcela. Eu tenho são duas coisas separadas. Quem me chama de Marcela é pessoas íntimas. Se eu estou em qualquer ambiente de trabalho, é Tchela. Por quê? Porque eu sou uma pessoa aqui e outra pessoa lá, e essa é a minha faceta social. Então, o Jung, ele é o cara que vai mostrar que isso está dentro, isso não é loucura, tá? Isso não é um personagem, isso é a forma como eu me apresento ao mundo, isso vem lá do teatro, ele tira essa palavra persona, quer dizer máscara, então ele vai pesquisar lá atrás no teatro, grego, para entender que a gente põe uma máscara mesmo, sabe? E essa máscara não esconde, ela só direciona a atenção. E aí eu fui percebendo que, além disso, existem outras formas de ir pesquisando a nossa personalidade, né? Então eu cheguei no psicodrama. E o Moreno, que é o cara lá do psicodrama, ele fala que a nossa personalidade é feita de três bases. Então,
A nossa personalidade essencial é a nossa essência, aquilo que a gente é. Que a gente é que ninguém ensinou pra gente, que a gente é que é esquisito, que é estranho, que às vezes a gente não conta pra ninguém, mas é aquilo lá que só a gente é, sabe? Eu acho que quem já foi mãe deve ter essa experiência de observar naquela figurinha, naquela pessoinha, características que você fala assim, da onde que veio isso daí, gente? Esse jeito, esse gesto dela, é da essência da pessoa, né? Aí a gente tem a nossa personalidade biológica ou familiar, como eu gosto de chamar. Então, na minha, eu errei aqui, eu coloco familiar, não coloco biológica, porque eu acredito que nem sempre as características da personalidade, elas, sim, elas vêm da questão do DNA, biológica mesmo, mas elas também vêm da questão do ambiente familiar, sabe? Então, se a pessoa que vai desenvolver esse trabalho é uma pessoa adotada, por exemplo, eu vou falar para ela pesquisar a família de origem, a família do DNA e a família de criação. Porque tem coisas que a gente vai trazendo para a nossa personalidade que a gente aprende dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que você às vezes não sabe nem como aquilo é seu, mas é seu. E você incorpora, né? E tem uma parte da nossa personalidade que ela é formada no desenvolvimento psicossocial, né? Em sociedade, então nos grupos, nas escolas, e como você era visto na escola, como você se relacionava, as coisas que você foi ouvindo dos grupinhos que você vivenciou, né? Porque a gente tem duas formas de. Vou até parar aqui. A gente tem duas formas de entender a nossa identidade. A primeira é aquilo que a gente é, é o que a gente é e ponto. E a outra forma é como o outro devolve aquilo que a gente é. Então, como se o outro fosse um espelho. Não o que o outro diz que eu sou, que às vezes a gente confunde. Ai, mas falaram que eu sou tão engraçadinha, eu devia ser atriz. Tinha um monte de gente na minha sala de artes cênicas assim. Ah, eu sempre fui muito engraçada. Todo mundo falava que eu era engraçada. Aí eu virei atriz. Tá, mas você se vê engraçada? Isso é um reflexo do que você se vê ou isso é algo que estão dizendo que você é, né? Então, essa segunda forma de como o outro reflete o que eu sou é muito diferente do que o outro determina que eu sou. E aí é que a gente se perde é aí. Aí a gente se perde, porque a gente, ao mesmo tempo, quer ser aceito, quer participar, né? Tem uma fase da adolescente que a gente quer ser igual. Eu lembro que eu tenho a minha prima, que é minha produtora, ela estava lá no show, Carol. Ah, a gente ia numa festa, eu ligava, que roupa você vai? Calça preta, blusa branca. Que roupa que eu ia? Calça preta e blusa branca. Então a gente faz isso, né? E às vezes para a gente é mais fácil que o outro diga o que a gente é. Aí você fica esperando. Muitas pessoas chegam até mim e falam assim: mas assim, me diz o que que é minha identidade artística. Eu falo, eu não sei. Entendeu? Não sou eu que vou saber. Eu vou te ajudar a descobrir, mas não, mas então me diz aí qual que é a roupa que eu devo usar. Eu falo, eu não sei o que que você quer dizer, entendeu? Não, mas então qual o gesto que eu tenho que fazer? Sabe? Então, a gente, às vezes, a gente fica muito nessa expectativa, porque a gente vai sendo criado para não olhar para dentro, né? Para não se entender. E querer construir uma identidade é justamente o oposto disso, né? Então, o exercício em si é esse, chama matriz da identidade. Vocês estão vendo a parte de cima? Então a primeira prancha é a essência. Então, você vai pesquisar aí, Carol, o que que é da Carol? Que é da Carol, que sempre foi a Carol, entendeu? Que não viu o pai fazer, não foi que viu a mãe fazer, não foi que viu o irmão fazer, não foi. Foi uma coisa que assim você sempre fez. E aí eu gosto de dar o exemplo de que eu sempre fui uma criança introspectiva que brincava com meus amigos imaginários. Eu brincava com meus primos, tal, mas eu adorava brincar sozinha. E eu fazia shows. Eu morei numa casa que a gente morava na parte de cima e a parte de baixo ficou anos reformando, né? E eu lembro que uma época meu pai fez uma sanca assim de gesso, colocou umas luzinhas e tinha só um tapete na sala. Que ele gastou todo o dinheiro dos móveis com o tapete, então só tinha o tapete. Para mim, aquilo ali era o tapete era o palco, as luzes eram luzes de show. Eu dava altos shows sozinha.
Só que assim, eu não queria que ninguém me visse. Era um momento que eu tava eu e eu. E aí, para fazer o meu microfone, eu pegava um cabo de vassoura e prendia um prendedor de roupas aqui em cima. Porque eu assistia a Hebe nessa época, tá? E eu via as pessoas iam lá na Hebe, elas cantavam assim no microfone. Aí uma hora elas tiravam o microfone do pedestal e iam cantar para a plateia. E eu fazia isso. Quando eu fazia isso, caía a cabo de vassoura, né? Mas eu ia, aí eu cantava e falava, e vocês? Aí eu criava uma voz de plateia, que era sempre assim. E aí, pessoal? Então era uma coisa, essa coisa de gostar de inventar história num espaço e conversar com o público, isso é da minha essência. Isso é meu, sabe? Então, vai tentar pesquisar isso e a forma mais rápida é você tentar lembrar alguma história. Geralmente da infância eu gosto de pegar, porque na infância são os momentos que nós somos ali, assim, muito verdadeiros, né? A gente ainda não tem essa relação de tempo, a gente não sabe tudo que pode e o que não pode, a gente ainda não sofreu todos os traumas que a gente vai sofrer ao longo da vida, que vai moldando a nossa personalidade. Então, tentar buscar aí uma história da sua infância que você lembra que aquilo era muito legal de fazer, sabe? Você gostava. E aí tentar olhar nessa história que característica que é essa dessa sua essência. Provavelmente depois você vai lembrar de outras histórias, né? Então, prestar atenção nos sonhos, no banho, que esse é um exercício que não vai, às vezes não vai vir na hora que você sentar para fazer, né? É um exercício que você vai fazendo. Aí a segunda parte é a sua característica familiar. Então, eu coloquei aqui na prancha tá a história da sua infância, mas não precisa ser da infância, não, nesse momento. É só a primeira. Que característica que é da sua família e que você herda? E que você herda e, e que aquilo é fácil, acessível para você, você opera naquele modo, né? Então, tem duas formas de fazer esse exercício. Uma é refletir mesmo, né, na família que você conviveu, ou se você não conheceu seus pais, biológicos, tentar também pesquisar a história deles, é importante a gente saber, né, as histórias dos nossos ancestrais. E a outra é você tentar pegar o seu sobrenome, sabe? Então, eu gosto de usar sempre esse exemplo. Meu nome é Marcela Brito Pena. O que que são os Brito? O que que são os Pena? E aí, na minha família, a gente fala que nós não somos os Britos, nós somos as Britas, porque é uma família de mulheres duras, sabe? Uma família de mulheres fortes, uma família de mulheres que não vamos aceitar desaforo, vamos para cima, a gente vai trabalhar, se não der certo, a gente cria nossos filhos, a gente vai embora, a gente dá um jeito, sabe? E briga mesmo, a mulherada briga tudo com os maridos. A maioria dos homens da minha família, eles são bem mais sensíveis que as mulheres. Então, nós somos as britas. E eu tenho essa característica de que eu vou para cima, eu sou determinada, eu vou falar com as pessoas que tiverem que falar, eu vou dar um jeito, eu vou me articular, entendeu? E se tiver que brigar, eu brigo também, dou barraco. Não gosto disso, mas se precisar, eu dou barraco também, entendeu? Porque eu aprendi na minha família. Então, que características que você percebe que é da sua família que você também usa, né? Que estão ali na sua personalidade? Vocês ficaram com alguma dúvida desse daqui ou do anterior? As histórias já estão todas na minha cabeça. Já tenho Ah, as que respostas ótimo. todas. Para você também vai ser mais fácil, né? Porque o seu trabalho também tem tudo a ver com as histórias que você viveu, né? Ótimo. Então, a terceira pele, né, que é a nossa pele social, é, são momentos que a gente conviveu em comunidade que também moldaram a nossa personalidade. Eu tenho certeza que a minha personalidade tímida, esse lado tímido da minha personalidade, vem da relação que eu fui tendo na escola, sabe? De sempre me sentir diferente, de sempre ser grande, de sempre. E aí eu fui ficando inseguro, porque a timidez é uma certa insegurança que você tem. Você acha que todo mundo vai te julgar, vai olhar para você, então aquilo vai te dando medo, vai te disparando. E
eu lembro que eu não era uma criança tímida até os 6. Eu não era. Eu era uma criança silenciosa, mas não era tímida. E hoje eu identifico essa timidez. É difícil, as pessoas não identificam, mas eu identifico. Meu coração palpita, minha perna treme. Eu penso em não fazer o negócio. Penso, vai, eu falo, não vou não, não vou. Ah, melhor eu não ir. Melhor eu não ir, se eu sei que eu vou ter que me expor, ou que eu vou ter que. Se eu tiver que ir num lugar que eu não conheço ninguém, agora eu vou trabalhando isso, mas eu sinto tudo isso, sabe? Então, isso ficou na minha personalidade, essa pele, né? Então, a ideia é essa. É só isso, essas três pranchas. Então, a pele essencial, pele familiar e pele psicossocial. E deixa eu só completar aqui que eu reformulei esse exercício há pouco tempo e esqueci de colocar a palavra pele aqui e aqui. Ficaram com alguma dúvida? Ah, Daiane, você tinha uma dúvida, né? Não? Alguma pergunta, gente? Não? Ou eu expliquei muito bem ou vocês não entenderam nada, né? Não, explicou muito bem. Você vai falando as coisas igual aconteceu com a Rose, já vem vindo algumas imagens, algumas lembranças, né? Muito legal. Bora E pôr no deve ser papel. todas três devem ser terapeutizadas também, isso influencia. Sim. Sim. E maduras, né? Porque se não tem uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida é olhar para dentro, né? Olhar para quem a gente é, o que que a gente está fazendo, se perguntar, né? Isso é muito bom. Por isso que eu gosto de sempre trabalhar com mulheres mais maduras. Eu gosto, porque eu não tenho muita paciência com aquilo que a pessoa ainda não aprendeu que ela precisa olhar. Aí você tem que ser muito mais educadora também nesse sentido, né? Igual mãe, que vai ter que falar 10 vezes que não pode. E a criança vai tentar várias vezes, né? Então, isso é maravilhoso, gente. Então, eu vou passar para você essas. Eu vou deixar no grupo. Não, acho que. Ah, não, eu acho que tem lá na pasta, no Drive, essa daqui. Eu vou deixar lá no Drive também, vou substituir, porque eu fiz uma versão nova e, e essa seria a sua tarefa agora, Carol. E ao mesmo tempo tá atenta aí em músicas que aparecem. Você tem um caderninho? Ai, não tá aqui o meu. Aí, ó. Eu até depois preciso mostrar para vocês que eu fui fazendo uma lista de músicas que eu tava sabendo tocar na sanfona, né? Um dia, se eu quiser fazer um show com sanfona, tá aqui essas, já fui deixando lá. E aí, pra gente fazer esse show, eu tava na dúvida se eu tocava. Antes eu tocava só uma música na sanfona, não tocava três no show, tocava uma. Só que tinha momentos do show que estavam precisando, porque estavam precisando de mais música, ou ainda sinto que precisa mexer, né, no roteiro. E aí eu olhei lá no meu caderninho, quais as que tinham a ver com a história, que eu já tocava bem, e depois falei, olha, depois eu preciso mostrar esse caderninho pro pessoal. Vai ter, sabe, vai colocando lá, nossa, essa música me veio, aí dá uma olhada na letra, lembra um pouco, fala, nossa, acho que tá nesse universo, deixa lá, tá? Muito bom, então. Agora é Daiane ou é a Daiane? Peraí, deixa eu fixar você. Pim. Tudo bem? Bem, o meu tema de casa era fazer a escolha das imagens no Pinterest. Aí eu dei uma mexida e daí não era aquilo, né? E aí eu refiz. Mas eu não tive, né, muito tempo para revisitar, Tudo mas eu bem. já fiz alguma coisa. E aí, te mando ali no grupo para a gente olhar junto Sim, por favor, eu as coisas novas, né? Vou pegar aqui então. só que eu esqueci de abrir uma aba aqui com o WhatsApp. Será que vai demorar uma vida para abrir? Eu espero que não. Vou abrir o Telegram. Você consegue me mandar por e-mail? Não sei, vou tentar. Porque eu acho que vai abrir mais rápido aqui para nós. Tá, tudo bem.
Hum, Sigo. Ótimo. Que o Como é WhatsApp que é teu dele. e-mail? Meu e-mail? Tchela.musica@gmail.com. Aquela.música@gmail. É, .com. Aqui, achei. Tá, Foi? consegui mandar. Foi. Tá Essas abrindo super aqui também. ainda? Tá abrindo? Mas queria saber como é que foi fazer a primeira e como é que foi fazer a segunda. Ai, a primeira eu fui no automático, né? Tipo, já fui direto. O que que eu quero? O que que eu quero para esse show? Foi uma leitura do show inteiro. E a leitura da música, ela foi. Eu me guiei mais, não só pelas palavras, mas pela sensação que a música me passa. Então, tipo, essa música me dá uma nostalgia, porque tem um teclado que soa anos 80 e tal. Então eu fui lá, catei nostalgia. E aí peguei imagens que tem a ver com aquilo. Eu fui mais daí para o que a música me faz sentir, não só porque ela quer dizer. Sim, muito bom. Muito bom. E eu senti justamente isso quando eu vi as imagens. Eu falei, ah, tá, acho que ela usou a parte mais frontal do cérebro, assim, que é essa parte que a gente vai lá e executa, sabe? Essa é Uhum. uma atitude que você tem bastante. Aliás, eu não falei muito das características, né, do corpo de vocês. Ah, Você tem, é verdade, eu queria saber isso. vou falar mais. Então, você tem uma característica muito realizadora, mas você precisa entender muito bem o que precisa ser feito. Muito bem, assim, E sou bem né? avoada, né? Também. É. E você tem você tem duas características, essa muito realizadora que precisa entender muito bem, e uma outra que é muito ligada às sensações. Ai, como eu sinto, porque tá gostoso, aí eu fico empolgada, aí eu faço, nananã, aí se não tá muito empolgado, se tá muito distante, se nem me liga mais, eu esqueço, sabe? Não tá Uhum. é, não tá me despertando sensações. Então, você tem essas duas características. A Carol também tem um pouco dessa, da oralidade, assim, né? De que gosta das coisas gostosas, dos sabores, do quentinho, de dormir, de ficar abraçadinho, né, de toque físico, é importante. Né? A Rose não tem tanta essa característica, ela tem um pouco, mas não tem tanta. E essa característica tem mais a ver com os traços mais arredondados que a gente tem no rosto e no corpo, né? Não quer dizer que a gente é gordinha ou magra, não. São alguns contornos. Então, a Carol, ela é bem fininha, mas ela tem o seio, ela tem a maçã do rosto aqui, ó, bem redondinha. O bumbum dela também tem uma coisa bem redondinha, assim, né? Então, são algumas essas características. E você é toda redondinha, mas você é redondinha e forte. Então, esse lado forte é esse seu lado executora. E vamos, Uhum. e vamos fazer e vamos. Me dá Uhum. aí como é que é para fazer que eu faço. Uhum. Só que às vezes é rápido demais, entendeu? E o que eu queria é que a gente fosse para um lugar Ah, que não estava sendo muito visitado, que é um lugar mais interno, né? E aí isso junta também com o fato de você ser extrovertida, né? Então, essa coisa de ir para fora para você é tá muito mais na mão, né? tu sabe que foi um choque isso para mim, porque eu fazia aquele teste dos temperamentos, sabe? Que tem melancólico, fleumático, Aham. sanguíneo e coisa. E para mim dava sempre melancólico, sempre. Mas é que eu não sei direito o que que é o melancólico. É introvertido e eu me identificava com aquilo. Mas tu viu ali que ficou 45, 55. É bem perto, Então, né? eu acho que é fácil se confundir por conta dessa proximidade. Quase 50% cada um. Então, Não, mas tem uma diferença grande. mas É, eu ficava tem confusa gente que é porque, tipo 48, 52. Tem gente que é aham, 50, mas, 50. aham, é. E uma coisa que me deixava confusa nos testes de temperamento
é que nem sempre eu sou melancólica, porque o melancólico ele demora a responder, né? Ele não tem Muitas muita vezes, energia, né? O melancólico não tem muita energia. não. E eu muitas vezes, pá, a pessoa falou, eu respondi, né? Dou risada alto, o melancólico, uma pessoa introvertida, não ri alto. E eu, quando eu tô feliz, de jogar a cabeça para trás, né? Tipo, então, assim, Adoro. Eu tenho uma amiga que ela sempre dá palma e cai aqui assim, ó, pro lado. Ai, gente, adoro. né? Então, é essa minha complexidade, assim, de eu consigo. Lembra que tu falou que fez o show e daí precisava de uns dias? Eu preciso de um dia, que no meu caso, eu também sou assim, É, né? Apesar da extroversão, né? Eu vou lá, show, aquela catarse, assim, e depois eu preciso sim. Mas isso é porque recolher. é justamente essa porção que você. Porque assim, você também tem bastante introversão, Sim. né? Então, por isso que também é fácil transitar, sabe? É fácil transitar. E é por isso que você também precisa de um pouco de caverna, porque até, gente, isso é um. Eu não sei se fala mito, se fala uma mentira, mas é uma coisa errada que se acha que o artista, ele é muito extrovertido. Uma pessoa extremamente extrovertida não dá conta de ser artista, porque ela tem muita dificuldade de ter foco, o artista precisa ter foco. E podem ver músico, se o cara não tem foco, ele não fica 10 horas estudando um instrumento. Eu também não fico, não estou falando que tem que ficar. Mas assim, para estar no palco, você precisa ter foco. Uhum. Para estudar uma música profundamente, você precisa ter foco. Para eu estar aqui com vocês, de tarde eu peguei, eu estava muito mal hoje, eu falei, vou ficar deitada, porque eu estou focada aqui, atenta, observando várias coisas. Então, todo artista, ele vai ter uma porção de introversão. Vai precisar ter, né? Porque a gente absorve o mundo, põe para dentro, cria e E, aí põe para fora de novo, né? Então, uhum. muito bom. Já abri sua pastinha aqui e de Tá. cara já vi que parece que foi outra pessoa que fez essa pasta, gente. Foi. E abri o WhatsApp aqui, você apagou a outra pasta? Não, Vamos comparar depois. vamos. Quer que eu te mande também por e-mail? Deixa eu ver, ó. Ah, não, abri o WhatsApp aqui, depois eu ponho aqui. Ó, gente, outra Uhum. coisa. Uhum. Essa aqui é qual? Essa é. Acho que essa aí é Separate Ways, né? Eu não consigo ler, porque a câmera fica bem na frente aqui. É, Ah, é, é, é é. sim, é Separate Ways. Que é de qual banda? Que é da Roxane. Tá. Né? Ah, eu adorei essa aí, colorida, que tem um buraco na pessoa. Maravilhosa. Que legal, né? Né? Lembra na letra? Tá, Ela, o que fala essa música? Que desculpa, eu não conheço. na outra aula a gente viu, acho que tu não estava mais, quando a gente viu. É, eu É, saí, né? é E o hoje eu vou ter que sair casal, também. é o casal que chega à conclusão de que precisa separar, ela tem outra pessoa que ela gosta, ela vai embora com a outra pessoa, e ele assim, tá, eu entendo que tu vai, mas eu vou continuar aqui, esperando, puxa vida. Então é esse buraco, ó, ela foi embora, deixou o buraco, ai meu Deus. E Muito ele vai legal. ficar esperando por ela, tadinho dele. Separação aqui, né? Deixa eu ver É, aqui. aquele coração com música ali, ui, Outro vazio aqui, ó. outro vazio. Muito legal. Lamentando. Uhum. Legal isso aqui também, né? O cara fica e ela vai. É, essa fita aqui é a nostalgia, né? Aí eu vou olhar as três, aí eu vou falar que eu. Ah, não, ou você fez só essa? Não, eu fiz essa e ia doar. A outra não deu tempo, não. Ah, tá, mas você me mandou duas, né? Peraí, deixa eu Uhum. ver. Ah, tá, por isso que são dois e-mails. Eu falei, ué, Isso, não, duas vezes? Não é, porque são duas. Tá.
compartilhar aqui com vocês. Aí fala pra Carol sobre o que que fala essa música. Aí a do ABBA, eles decidem que o casal não dá mais certo. Então, o nome da música é, né? Knowing Me, Knowing You. Conhecendo a mim, conhecendo a você, não tem mais o que a gente fazer. Daqui não sai mais nada, né? Então, eu botei ali ó, a pessoa se esfarelando, o sentimento deles se esfarelando, acabando, né? A foto dividida, ali o caminho, né? Cada um de um lado. É. Eles chegaram à conclusão que aquele relacionamento deu, né? Não tem mais o que fazer. Sim, muito legal. É, você percebeu que as duas falam sobre praticamente a mesma coisa. Aham, sim. É que um é numa boa e o outro tem um sofrimento, né? Numa boa, Exato. sim, né? Sempre é triste, Sim, mas sim. Aí eu ia chegar justamente nesse ponto. Aí essa é a nuance, né? Então, essa é a nuance. Aí, se a gente está pensando num roteiro, por exemplo, eu vou manter essas duas músicas no mesmo roteiro, porque elas têm uma nuance muito sutil. Aí isso vai depender de que história eu vou contar. Se eu vou contar uma história de um cara que toma na bunda, conhece outra pessoa, vive uma história de amor linda, separa de novo, mas dessa vez ele aprendeu, faz sentido eu ter as duas músicas no roteiro, Sim. entendeu? Porque daí eu vou contar lá ele tomando na bunda, sendo corno, chorando, né? Aí eu vou ter que ter ele lá tomando na bunda, sendo corno, chorando. Aí eu vou precisar de música dele chorando, na fossa, sofrendo. Aí ele se recuperando. Aí eu vou precisar de música dele vivendo. Vou precisar de música dele conhecendo o novo amor. Vou precisar de música dele se apaixonando, dele vivo, feliz, crise de novo. Uhum. De novo, é como a vida de novo passando naquele ponto. E aí, dessa vez, ele sai diferente. Então, eu tô contando a história de um cara que aprendeu Uhum. a tomar pé na bunda e não sofrer, entendeu? Mas, se eu for Sim. contar Uhum. a história, se eu for contar só isso, a história do cara que tomou o pé na bunda e... Se eu for contar uma história que o cara tomou o pé na bunda e se traumatizou, aí essa outra música não cabe, por exemplo. Uhum. Sim. Então, por isso, essas duas músicas falam a mesma coisa. Elas entram no show? No mesmo show? Depende da história que eu tô contando, entendeu? Depende da história que eu quero contar. Uhum. Mas é muito legal, porque ao mesmo tempo elas mostram isso, e ao mesmo tempo, para mim, elas mostram uma identidade de vocês como marca, né? Olha lá, vocês estão contando a mesma história, uma história muito parecida em shows diferentes. Então, o que que tem de vocês aí que contam Uhum. essas histórias, sabe? Uhum. E aí, o que eu gostei muito de observar aqui na sua pastinha, que é uma coisa inusitada, vai ser inusitada para você, que eu acho que você ainda não pensou, mas está aqui, que é. Ai, ó, essa aqui. Vocês estão vendo como tem uma predominância de Cores. cinza, Uhum. azul e um sépia, né? Porque aí a gente tem laranja aqui, mas a gente tem um sépia aqui, Uhum. né? A gente tem esse sépia aqui no coração, a gente tem esse sépia aqui nessa imagem, tem um pouco de laranja nessa imagem, né? Quando a gente Uhum. olha com um olho mais, como se o olho laminasse assim as cores, né? A gente consegue Sim. ver que. Então, vocês estão vendo que tem uma. Uhum. Sim. E aí é essa parte que eu mais piro, que é o. Aí para mim faz muito sentido, que é o inconsciente trazendo mesmo, sabe? Não foi pensado, mas algo está sendo dito que vem refletido nas cores, que vem refletido. Tem muitas imagens de homens sozinhos, de costas, isso se repete, né? Essa imagem do cara com buraco no peito, isso também se repete. Opa, eu abri uma página nada a ver aqui, peraí. Fiquei emocionada demais, que essas coisas me. Eu fico, ai, gente, tá vendo? Cada vez que eu faço esse exercício e chega Tá nisso, vendo? eu falo, nossa, gente, realmente esse exercício é muito legal. Piro. Que não tem nada a ver com a pasta que você me trouxe no começo, entendeu?
Não tinha esse azulado nas imagens, não tinha esse alaranjado, não tinha, tinha muita coisa escrita, que aí a coisa escrita ela tira a força do símbolo, né? A palavra ela é, Uhum. não que ela seja Sim. menos É que valiosa nem do que. explicar a piada. É que nem explicar a piada. Exatamente, é, a gente usa esse Fica, termo ah, no teatro de ser didático demais, que é você faz o uhum, negócio, você explica o negócio, e não precisa ah, explicar que o público, quando você vai consegue não pegar. explicar e o público captar, fica melhor, né? Então, olha que legal. Você já pensou nessas cores para o figurino de vocês? Essas Então, daqui são sim, super legais. Esse contraste aqui é muito lindo. lindo. Pior que sim. Eu briso nesse contraste. Toda vez que eu vejo o céu nesse momento que tá laranja e azul, E azul é muito eu legal, fico muito legal. olhando. Gostei bastante disso daqui, ó. O Uhum, azul mais escuro, ele sai do preto, né? Que vocês, a tendência é todo mundo de preto sempre. Ao mesmo tempo, é, ele é uma cor que a galera não vai, né? Não vai falar de azul. Se você falar para a banda aí toda de pink, talvez os meninos fiquem meio, né? Mas um né? azul, mas aí também não é Ah, qualquer azul, azul, né? Tá vendo que esse aqui é um azul que tem sim. bastante preto nele, né? Eu gostei bastante dessa imagem, Uhum, dessa legal. referência, né? Bem legal. E gostei bastante que apareceu isso na música, que é a música da banda, que é a banda mais autoral, não é? Do projeto de vocês. Sim. Vamos ver aqui, figurino, rock, azul, vamos ver. Não. Olha um gato de cabelo azul. Nada a ver, Ai, ai. nada a ver, Então, mas. mas eu peguei foto de gato na outra pasta, quer ver? Vamos pegar uma pasta Roxane aqui. Olha isso. Não é o mesmo laranja que a gente tem, nem o mesmo. Ai, vai dar um reflexo, senão não vou conseguir ver. Aqui, ó. Aham, sim. Essa aqui tá na pasta Roxane. E eu pensei assim, ó, tem que ter essas cores. Esse contraste. Ah, Não essas cores exatamente, mas esse contraste, sabe? E o mas azul isso, já você tava lá. pensou isso quando você viu essa imagem ou você já pensou isso e procurou essa imagem? Quando eu vi essa imagem, eu pensei, Ah, legal. porque tu tinha dito, não usem só preto, para de usar preto. E eu, mas se não é preto, o que que é? E eu pensei que isso aqui é muito 80. E a nossa banda é muito 80, né? Vamos colocar aqui. Eu adoro essas. Figurino, rock, 80, azul. Vamos atrás de umas mais referências. Isso aqui é 80? Não. Ou é? Totalmente. É Bon Jovi. Só que tá vendo aí é preto. Aí a gente É pode ir tudo preto. atrás Mas tem um de. vermelho ali. Isso, fazer. Eu tenho uma calça de. Eu não sei que material que ela é, mas ela é aquele tom de azul lá. E ela parece de couro. Ela brilha assim, sabe? Uhum. Acho legal. Aqui a gente vai ter um pouco de azul. Olha aí, ó. Tá vendo a jaqueta dele? É azul com aquele. Olha Não aí! é um Olha roxo. que outra referência. A gente pode fazer rock and roll e usar roxo, cara. É. E é o Não Bon Jovi precisa usar também. preto. A gente Eles tem estão várias estilosos pra músicas deles no caramba. repertório. Tão Uhum. estilosos, com personalidade. Tem identidade artística nessa imagem, gente? Muito. Muito. E cada um uma personalidade, né? E cada um. Não Uhum. tá todo mundo igualzinho. Sabe onde Sim. eles devem ter ido buscar esse figurino? Em Faço ideia. brechós. Sim, para comprar as peças. Sim, com E certeza. sabe aonde? Na ala feminina. Provavelmente Sim, com certeza. provavelmente na ala feminina. Eu queria mandar para você essa foto. Como é que eu mando? Vocês me perguntando, né, do Pinterest, como é que opera no Pinterest? Não faço ideia, gente. A pessoa vai ensinar a fazer o negócio na ferramenta e também não sabe mexer.
Deixa eu ver. Ah, esse daqui é da minha mãe, esse... Eu contei para vocês, né? Ah, eu acho que o Carol não tava. Eu criei, eu criei uma conta com um e-mail que não existe e ele deixou. Quer dizer, eu não vi que... Eu não sei o que que aconteceu, mas o e-mail tchelabrito@hotmail.com não existe. Mas Meu eu tenho Deus. E pastas e aí, ok. pastas nessa conta. E aí, se eu deslogar do meu celular, nunca mais eu acesso, porque eu já tentei logar do outro colocando esse e-mail não existe. Mas se o Putz, e-mail não existe, que tal pegar ele para você, de verdade? Para ter mais um e-mail, para eu ter que lembrar de mais uma senha. Ué, quem começou foi você. É, né? Talvez. Boa ideia. Eu nunca tinha pensado nessa. Muito boa. Vou ou, pensar. bem, ou te manda por e-mail todas as pastas. Meu Deus, um montão de pasta. Não, eu vou tirar uma foto aqui do. Uhum. Peraí, como é que é? Aqui nesse computador é diferente. Não é, é print? Aqui, Quer que eu tire uma foto aqui, mando no grupo? Ah, eu quero. Eu acho que vai ser mais fácil. Mandando. Tá. Beleza. Aí você põe na tua pastinha. Tá. Daiane. Aí vamos ver que se ele, ó, a partir, eu gosto de fazer isso. Aí eu, Eu botei lá no grupo, gente. Fiz um recorte. Obrigado. obrigado. Ó, aí eu gosto de pirar nisso. Eu achei uma coisa que fala, meu Deus, olha. Aí eu vou atrás do que tem embaixo. Aqui já tem várias, tá vendo? Eu já tenho várias outras referências que não é roupa preta para roqueiro. Tudo bem que acho que talvez isso Sim. aqui seja um pouco fora da década, né, de vocês. Mas, não, não acredito que ele fez isso. O que que ele fez, gente? Ah, tá. Ufa. Saiu da página. Hum. Hum. E aí, eu já pensei tanta coisa. Aí eu tava falando com o meu marido, que é baterista, né, da banda, e falando assim, eu não sei. Eu acho, tipo, como aquela imagem do gato, sabe? Eu poderia ter luz com essas cores nos guris, entende? Como se elas fizessem perfil deles, assim. Ó, Mas vai como por que eu vou mim, ter? resolve no figurino. É muito mais fácil resolver no figurino. Como que eu vou ter isso na estrutura? Eu não sei, Não, e assim, ó, né? luz é uma coisa bem complicada na área musical. É complicada, gente. É bem É complicado. difícil você ter lugar que tem luz. Música é diferente de teatro, a gente não tem 3 dias para passar e afinar a luz certinha. Você vai saber fazer a luz ali na hora. Você vai, provavelmente, você Sim. faz a visita técnica, mas tem coisa que você só vai ajustar na hora. E se a tua identidade depender da luz, você está Quando ferrado, tocar com de dia. português bem, bem claro, você está ferrado. Bem direto e reto. Sim, se o Agora, show for de figurino dia, não. acabou. Figurino, primeiro que o figurino veste o corpo, né? Que veste a personalidade, veste a pessoa. O ser humano Uhum. se atrai pela pessoa. E outro que o figurino, você vai lá fazer um show, chegou lá, o lugar não tem luz, tá com o seu figurino. Ah, vou dar uma entrevista? Vou com o figurino. Vou fazer um Uhum. programa de televisão, uma live, não sei o quê, eu vou com o figurino. Porque o figurino, a roupa, ela veste a Situa a gente pessoa, aham, situa a pessoa na mensagem. na mensagem total. Olha esse Uhum. blazer aqui, ó. Um azulzão, super legal também. Uhum. Ó, aqui. Muito legal. Muito legal. Adorei esse. Não é um blazer, é um sobretudo. É, Olha esse também. vou botar para os guris essa calça de ursinho. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou te mandar o link dessa imagem, porque aí você vai Uhum. fazer isso que eu estou fazendo agora. Vendo outras. Você vai começar. E você tá vendo que a gente está saindo de um lugar que não tem nada a ver com aquele lugar que você pensou, porque você estava. Por quê? Porque você estava com referências muito óbvias. Uhum. E referências de fora. Então, primeiro, vamos entender o que que você quer dizer, como você quer dizer, o que diz aquilo que você vai cantar, e aí sim a gente vai atrás de referências, né? Porque aí a gente consegue
ir atrás de imagens que tragam mais da identidade daquilo que a gente viu ali, né? Jeans Uhum. também é interessante, ó. Jeans eu... Quanto mais lavado, melhor, né? Porque senão ele vai ficar muito escuro, muito preto. Uhum. Então, agora montar uma pastinha de referências de figurino em si, né? Uhum. Para depois a gente ir atrás desses figurinos. Porque eu acho que é mais fácil você ir atrás em brechós. Quer dizer, também não sei como são os brechós aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo super, super funciona brechó, assim, para figurino, né? Mais do que você ir na costureira. Costureira é uma Sabe? dor de cabeça. É, porque na costureira você vai, primeiro que você vai precisar de uma design para desenhar os figurinos, Uhum. Vocês sabe? têm que levar a ideia para ela. E nem porque às vezes a costureira ela é uma operadora da ideia, né? Então ela vai realizar a ideia, ela entende como ela tem que cortar o tecido, né? Onde que ela tem que pregar o negócio, onde que ela vai ter que pôr o zíper. Não tô falando que ela não entende, mas essa você chegar para a costureira e falar assim para ela, faz um, um casaco desse. Se ela não tem um molde, ela vai pegar o Uhum. molde que ela tiver. E se o molde que ela tiver aqui, por exemplo, não tem, mas Aham. se aqui tem uma ombreira maior, o molde que ela tiver é igual o paletó do cara que vai trabalhar na empresa, você vai um vestido de um paletó que é de outra cor só, entendeu? Então, eu Ai, verdade. acho muito mais fácil vocês irem atrás do que já existe. E é um trabalho de garimpar esse. Garimpo. Uhum. Daiane, de ir em vários lugares. é, que estilo. Não podia ter Aham. um cara na sua banda assim, com um negócio? Podia. Podia. E com esse cabelo? Quem é que vai cortar? Quem que vai ter esse cabelo? Eu acho que você tem que propor. Aí o pessoal vai falar: Meu Deus do céu, com quem que a Daiane está fazendo essas aulas? Vou botar o cabelo do Bon Jovi na galera. Olha esse colete aqui. Tipo, só o fato de ter outro decote já, sabe, de couro. Você não vai achar isso na costureira, você vai achar isso aqui em algum brechó. Sim. Então, é fuçar em brechó e principalmente na seção feminina. Falo isso por experiência própria, que as bandas que eu trabalhei sempre foram de homens e a gente não achava nada na seção masculina. A gente ia na seção feminina. Masculina, né? Uhum. Sim. Pegava as medidas ai, vai usar o figurino. Aí, claro, você vai ter uma calma que a gente vai construir esse discurso para você convencer a todos que e vai ser o melhor para todos, né? Claro, não é uma imposição. Tá bom? Tá joia. Alguma dúvida? Qual é o próximo passo? É a dúvida. Próximo passo é esse, você pegar, eu não mandei o link, né, daquela imagem. Eu vou mandar o link dessa imagem para você e você vai fazer agora uma pasta de figurinos Roxane, Tá, tá? tá. Agora, e para eu achar aquela imagem? Vamos lá. Peraí, porque achei já. Ó, eu vou te mandar. Agora que eu consegui abrir o WhatsApp, tá? Eu vou mandar no WhatsApp, tá? Tá. Você vai fazer isso que a gente fez junto aqui agora um pouco, de ir olhando. Escrevendo aqui, montar uma pasta. Aqui, ó. Figurinos Roxane. Boa. Adorei. Porque pelas imagens a gente já chegou num lugar que não é óbvio, né? Uhum. A ideia é a gente construir uma identidade que destaque vocês, não que vocês sejam mais uma banda de rock, né? E que vocês sejam uma banda de rock de vocês. E a gente vai chegar numa coisa que tem a ver com o que vocês estão dizendo, tem a ver com o estilo que vocês estão tocando, com a mensagem, vai destacar nos espaços que vocês vão, que a maioria dos espaços É sempre escuro. é Uhum. escuro, né? Uhum.
Então, agora é montar essa pastinha para primeiro ter bastante referência. Por quê? Qual que é a ideia? A gente mudar um pouco o teu referencial. Porque se agora você sair para procurar figurino, você não vai enxergar os figurinos. Uhum. Não vai conseguir enxergar, porque você está com outro referencial. Então vamos, né? Vamos dar um banho de referencial nesses olhos e aí Entendi. depois ir procurar, tá? Tá, ok. Tá bom. Alguma dúvida? Então, agora é isso. Carol e Rose, vocês ficaram com alguma dúvida das questões? Não, eu achei lindo tudo e tô torcendo pra galera topar essa Essa ideia. reviravolta, porque é ousado. Mas às vezes Pois as é, pessoas querem ousar e só precisam que alguém fale, é a hora de ousar, né? sim. Eu vou precisar ir, tá, meus amores, que eu tenho Tá coisas bom. Tá aqui, bem. tenho que fazer a carta. Um beijo. Beijo. Rose, semana que vem não, daqui 15 dias eu quero te ouvir, porque eu já é a segunda vez. Se bem que da outra vez eu te ouvi mais, né? Eu não ouvi a Dai, mas enfim, a gente vai se ajeitando, a vida é assim. Obrigada. Beijo, Carol. Beijo. Que fique tudo bem. Vai ficar. Agora deixa eu pôr a Rose aqui na tela. Deixa eu. Rose, você consegue desmutar o seu microfone? Olá, Rose. Tudo bem? Tudo tranquilo. Estou um pouquinho cansada, eu ainda estou meio que trocando um pouco a noite pelo dia. Assim. Você Ah, chegou no Brasil? tô aqui. Você chegou esses dias? Não, hoje faz uma semana. Ah, tá. Não, mas vai um tempo, né? Para o nosso corpo adaptar. Para mim vai, para mim vai. Às vezes eu do nada, essa noite, acordei 2 horas da manhã, que lá era a hora que eu acordava. Mas é. Aí dormi depois, mas demorei a dormir, porque eu falei, não, estou cansada, pelo amor de Deus. E aí eu fico meio zoada, assim, nesse horário. Mas é isso mesmo, eu já estou acostumada. Vamos vamos a partir das suas pastinhas? Você tem alguma questão? Então, eu gostaria de colocar para você, antes da gente olhar, quero muito que a gente olhe e tal, né? Quando você falou com a Daiane, eu também fui igual a Daiane, falei assim, né? Tipo, que é a mulher que faz, né? Mulher que faz. Mulher que faz é duro, mas eu fui nos finalmente. Aí, quando você falou com a Daiane, eu falei, entendi. Vi as pastas que você colocou, né? Aí eu fiz um mergulho em cada música tipo, e eu também tem isso. Quando eu falo assim, vou mergulhar agora no que está por debaixo de tudo, né? Então, teve algumas que foram mergulhos assim profundíssimos, né? E aí eu vou passando as imagens e elas têm alguma coisa em mim, isso já é um exercício que eu faço até para compor, eu deixo elas correrem. E aí tem um negócio em mim que fala, para aqui, né? Fiz isso. Aí o que eu percebi é que algumas músicas o mergulho foi mais superficial, mais a água não estava tão profunda. Uhum, E não quer dizer, eu não sei bem o que quer dizer, porque são músicas extremamente agradáveis, mas elas não são emocionais para mim. Elas são uma brincadeira, né? uhum. Assim como Lágrimas de Cebola é uma brincadeira. Ela foi bem light, assim. Eu não tive aquela sensação de me pegou pelo pé, sabe? Uhum. É isso, eu acho. E aí eu gostaria de ver com você. Sim. Teve uma outra que você até perguntou agora, e foi uma das últimas perguntas que você mandou. Sim, o Circo na Praia. Se você Circo na teria que. Praia, eu queria tirar. Por quê? Quando eu fiz ela para o Circo na Praia, efetivamente, né? Quando eu participei com eles, foram 5 anos com eles. E aí eu fiz falando do circo. Para mim, eu estava falando do circo na praia. Porque efetivamente cada um tem uma profissão,
eles se encontravam porque gostavam e trocavam, e a gente fez muitos shows juntos, né? E a gente, aquilo umas fotos que eu coloquei de tipo uma cabaninha amarrada na árvore, a gente fazia isso. A gente ia para a beira do rio, jogava tecido na árvore e a gente fazia as evoluções e caía na água. E às vezes eu ia até lá de barco, remando, enfim, era um negócio completamente diferente. Aí, na minha cabeça, tinha sido para aquele período, aquele pessoal, que foi uma experiência. Todos são amigos até hoje, mas Uhum. eles já não fazem mais circo. E quando eu fui procurando as imagens, eu vi que não, a música não é sobre o circo na praia, entendeu? Uhum. Isso para mim foi não, então não é, sabe? Então, Não, o circo na praia foi um período em que eu falei assim, é isso que eu gosto de viver. Foi assim que eu aprendi. Não, não é que eu aprendi. Foi assim que eu nasci olhando o mundo. É mais do que eu aprendi, entendeu? como se fosse E um reencontro com uma parte de você que tinha se perdido, você reencontra e fala, é isso. na encarnação passada eu fiz isso, entendeu? Tipo assim. Uhum. Então eu falei assim, não, tudo bem, ela pode até não fazer parte, porque ela não pode não fazer parte. Mas, se fizer parte, eu não posso mais cantá-la, foi isso que eu quis dizer, como sendo referente ao circo, entendeu? Sim, Dentro de mim, ela não é mais isso. sim. Muito bom, Rose. Muito bom esse lugar, que é muito difícil, mas eu acho que é muito importante a gente entender que as músicas têm as histórias delas, sabe? Primeiro porque ajuda a gente a construir essa persona, né? Porque a nossa obra sempre tem muita coisa pessoal, né? Sempre tem coisas das nossas experiências, mas é muito mais forte a história que a música conta do que a história de como a música nasceu em mim. Porque quando a gente vai para a história que a música conta, a gente vai para um lugar que você criou isso, né? Você vai dar uma direção de olhar para o público, mas pode ser que ele associe com a história dele, entendeu? Sim, claro. E aí não tem mais, não é mais sobre mim, não é mais sobre mim como artista, é a obra tem a história dela, tem a identidade dela. Então, a gente veio fazendo esse exercício com você. Eu percebi que estava difícil de entender isso, e claro, porque a sua obra, ela tem a ver com você, ela conta a sua história, né? Mas quanto mais a gente conseguir entender isso, mais fácil é da gente remodelar o roteiro, né? Isso mesmo que você entendeu. A música não é sobre o circo, a música é sobre estar livre, né? É sobre reencontrar a minha essência, né? Uhum. Então, e aí eu posso usar essa música nesse espetáculo? Sim, posso. Porque se tiver um momento da história que a personagem reencontra a essência dela, é essa música, sabe? Então, é um trabalho mesmo de redirecionando esse lugar de criador e de intérprete, sabe? Porque a gente vai. A gente tem um momento muito do criador, de ser criador da nossa obra, e eu acho que quando a gente vai para esse lugar do intérprete que quer trazer a atenção das pessoas, a gente consegue proteger um pouco o criador, sabe? Porque você não precisa contar as suas tragédias, né? Então, no meu primeiro disco tem uma música que eu fiz para um ex-namorado. Foi um momento que eu terminei com ele, foi um momento difícil, mas se eu quiser ir cantar a música agora que eu acabei de terminar com outro namorado, a música cabe, entendeu? A música fala sobre término, sobre eu olhar para mim e ficar só comigo. Então não fala sobre aquele namorado em si, né? E aí eu também não preciso contar a história daquele namorado, do que aconteceu, por que terminou, entendeu?
Até porque se você contar essa história, as pessoas querem ficar sabendo da história da sua vida e não querem ouvir sua música. Eu não quero que elas saibam da história da minha vida, eu quero que elas ouçam minha música, né? Então, é esse caminho, muito bom, Rose, muito bom. Agora, só dando uma devolutiva da sua personalidade, eu vou pegar minhas fichas aqui, peraí. Você tem muito dessa realizadora, sim, né? Como eu falei da Daiane. Todas vocês têm. Mas o seu é diferente dela. Porque você é assim, você vai ser muito realizadora se você for desafiada. Né? Então, você gosta de... Eu acho que a coisa mais criativa que existe na vida é você não pode. Eu sempre falei isso. É isso. É um traço de personalidade que gosta de desafio, que gosta de se superar, que vai realizar em prol disso, né? Então, se não vai te desafiar, você não vai fazer muito. Agora, a Daiane não. A Daiane, ela vai realizar por ela, para os outros, ela vai executar, entendeu? E diferente dela, a diferença de vocês é que a Daiane precisa de mais instrução, porque o medo dela de falhar, de fazer errado, é grande. Agora, o seu medo é de ser criticada, entendeu? Então, não é de não fazer porque falhou, não, é fazer e fazer feio. Não quero fazer feio. Então, eu vou me dedicar ao máximo para fazer o negócio perfeito, né? Isso é verdade. Agora, eu não sei se eu aprendi também a, é, quando dá errado na hora, eu me viro, entendeu? Sim, sim. Não, É. é seu jogo de cintura, mas você vai se preparar para não errar, Ah, sim, com certeza. né? E aí é diferente de nenhuma de vocês tem esse, porque todas vocês têm um pouco desse traço, que esse traço também tem muito a ver com o artista, que é a pessoa que gosta de chamar atenção, de se colocar, que todos olhem para ela, que ela, né, que ela faça uma coisa virtuosa. Então, todo artista tem um pouco desse traço. Mas tem gente, não sei se vocês já viram gente assim, que a gente até acha que a pessoa é displicente. A pessoa não tá nem aí, ela vai lá, ela faz errado, ela canta desafinado, ela chega de qualquer jeito, porque na personalidade dela tem muito mais a ver o que ela tá sentindo do que o que ela tá mostrando, sabe? Então, isso provavelmente você aprende ou com a sua família ou no ciclo social, porque esse traço de personalidade a gente desenvolve lá pelos final dos 3, 4 anos, né? Que esse traço aparece, que é o traço da rigidez. Então, você é um pouco mais racional, né? Então, a sua pesquisa primeira foi muito, eu percebi, tinha uma coisa muito mais racional, de a música é isso, a imagem é isso. Então, eu falei, então vamos lá, eu ia fazer esse trabalho junto com você, mas como você gosta de desafio, você ouviu eu direcionando a Daiane, você falou, eu também quero fazer. Isso é ótimo, foi ótimo, né? Porque você absorveu a informação que era para ir para um lugar mais sensível, né? Sair da racionalidade, sair do mental e dar essa mergulhada. E foi muito bom, né? Então vamos olhar aqui juntas que o exercício que a gente vai fazer vai ser um pouquinho diferente do da Daiane. Ah, já tá aqui, peraí. Eu vou começar por essa daqui. Te respondendo aquilo que você falou que existem músicas que são que pegam a gente, que são mais profundas, que a gente mergulha mais, e existem músicas que ficam mais superficiais. Tá certo, tá tudo certo. Ah, É porque assim. não, eu falei assim, mas não é que eu não gosto, eu adoro cantar ela. Mas é assim, né? Mas é assim, tá tudo certo, assim. A beleza de uma obra que vai conduzir a atenção do público, de qualquer momento que eu vou conduzir a atenção do público, nem tudo vai ter o mesmo peso, porque senão fica pesado demais. Ó, até quando eu falo, tem palavras que eu acentuo, tem palavras que eu jogo fora. E se eu acentuar tudo o que eu estiver falando, Roseane, você não vai mais prestar atenção, porque não tem uma curva, sabe? Então, a gente precisa de momentos leves, momentos densos, de momentos sutis, de momentos de dar risada, de momentos de chorar. A gente precisa de todos esses momentos,
né? Na verdade, eu quis pontuar isso para você, porque eu achei interessante que nas outras eu entrei, fui, pesquisei. Essas que são leves, eu falei, tá bom, já deu, entendeu? Chega, não precisa Elas são mais. mais simples. Nossa, já resolveu isso aí, tá bom demais. E aí eu fiquei impaciente, fui fazer outra coisa. Falei, então é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, eu vou sempre olhar as profundas, porque eu acho que essas se tornam os pilares das nossas histórias, e as outras músicas, elas compõem, elas ajudam a compor a história, sabe? Então, essa aqui me chamou demais a atenção. Eu fiquei assim, que pasta é essa? Vocês estão conseguindo ver? Aí Aham. fica a fotinho de vocês aqui. Essa imagem aqui, eu falei, gente, que foda, né? Ela tá presa na parede? Ela é a parede? Cadê essa mulher, né? Que essa mulher se tornou? Sim. Bem os olhos, né? Não tem bem os olhos. Olha essa aqui, ó. Dá um desespero. E essa música é mesmo isso que eu sinto quando eu canto. Todas as vezes. Eu cantei, nem sei mais quantas vezes, mas é isso que eu sinto. Acho que o período também foi. Isso, essa aqui, ó, essa aqui, uma tá matando ela mesma. Qual? Do lado dessa do rosto. Que ela tá se jogando? Não, não, Não. não. Do lado oposto. Essa aqui? Não, essa é mais simbólica, né? Mas essa outra aqui é emocional total. Como é que eu vou te explicar? Ela está em cima da Ah, moça que tá. é que eu não tava vendo. Eu não tava vendo. Ah, Ela tá matando uma parte dela mesma, né? eu achei essa aí é isso. Forte, né? Forte demais. Essa música me dá a mesma sensação de quando a Elis cantou Atrás da Porta chorando. É essa sensação que me dá. Aquela música lá. Acho que eu decidi ser cantora quando eu ouvi aquela música. Ah, Aquela interpretação dela. É muito emocionante, né? É, vamos. Ó, eu vou mostrar para você a ordem das que foram me impactando, assim, né? Então, a minha vingança, essa aqui também tem imagens que me. É um outro registro de clima, de emoção, total, mas também tiveram imagens muito fortes, assim, que me fizeram falar, nossa, sabe? Você para, você esquece um pouco o mundo que você tá e você fica um tempo ali na imagem. Eu achei também. Essa aqui do menino segurando peixe foi uma. eu convivia com isso para mim era tão normal ver essas imagens, né? Não, e tem um contraste muito forte, né? Um contraste Sim, muito forte. sim. E para mim também era um contraste, mas eu cresci assim, e aí Sim. ficou muito em mim, né? Tem uma. A gente ia assim, né? Isso é, como você falou assim, essa é muito simbólica, essa retrata efetivamente o que se passou. Mas as outras, o que elas transmitem é o sentimento. Essa gargalhada aí eu aprendi a dar nessa época, entendeu? Uhum. Olhar o passarinho, quer dizer, a cobra, eu tirava os passarinhos para as cobras não picar os passarinhos, porque as cobras hipnotizavam eles, né? Então eu saía catando passarinho para pegar eles, para as cobras não acharem eles. Então são coisas que, como é que você vai explicar isso, né? Fica entranhado na gente. E eu achei muito legal, porque é esse lugar da criança mesmo, né? Tem momentos que é uma menina, tem momentos que é menino,
tem momentos que é uma menina mais moleca, né? Eu Aqui jogava no... futebol, eu era goleiro, né? Então, era uma. Essa menina arrumadinha ali, o meu arrumado era mais ou menos assim, era meio suja, meio. Mais menina, né? Sim, mas olha lá, o cadarço é rosa, né? Tem uma tiarinha, né? Mas é um lugar da infância mesmo, de que tanto faz o gênero nessa idade, né? Você é criança, você tá livre, você tá descobrindo a vida, descobrindo a natureza, brincando, sorrindo, e esse lugar de segurança, né? Porque o pai, esse cara que deu a segurança, foi mostrando essas coisas do mundo e trouxe a segurança para Aqueles você menino, sorrir. aqueles menino pulando ali na pedra, eu era a única mulher, entendeu? Era tudo menino. Então, foi muito diferente, foi muito, muito bom, né? Sim, muito legal, Rose. Vamos olhar mais outras. Ai, peraí. Essa daqui, ó, essa aqui também achei bem interessante. Essa tem um pouco mais de permissão, né? Muito embora ainda esteja saindo do buraco, mas ela já é mais, já enxerga a autonomia no final do túnel, eu acho. Entendeu? A impressão que me passaram essas imagens. Essa aqui, achei muito legal. Se você tivesse que escolher uma imagem dessa pasta, qual seria? Sem pensar em nada, só pelas imagens. Tem mais embaixo ou não? São só essas? Não, Não, eu acho acho que que são são essas. só essas, né? Realmente elas? Não. Não. Essa aí que está entre afogando e saindo do afogamento ali, de vermelho. Essa de vermelho? A de vermelho dentro d'água. Essa aqui? Uhum. O que essa imagem te conta? E tem jeito de sair do afogamento. Que ela se salva, É, que ela está se salvando. porque as imagens do Minha Vingança tem umas imagens bem poderosas assim e tal, mas para mim ali ficou como estou fazendo isso porque eu preciso sair, entendeu? Sim. Tô matando o touro pelo chifre. Para mim tem muita dor aqui. Tem o quê? Dor. Ah, sim, com muita dor. É. Essa outra já está assim, está doendo, mas eu já sei como sair. Tipo, tá doendo, mas eu acabei de sair. Tô com umas casquinhas aqui. Vou Ainda embora, tá agora foi. ralado, mas eu já tô me recuperando, né? É. Aí, vamos. Ah, essa aqui também achei interessante. Essa é outra que quando eu encontrei essas aí, eu falei, eu não posso cantar essa música como eu canto, porque Por não é quê? o que eu canto. Então, Hum. porque eu canto ela muito leve. Fala sobre o que essa música? É, a palavra cantada, falada, pensada penetra na pele da gente, tecendo verdades que só ela entende, até que um dia nós nos percebemos refém das memórias, que a tal da verdade grudou para sempre na mente da gente. Por isso eu faço umas brincadeiras, mas ela é isso, né? É como a palavra faz assim, né? Dependendo de quem fala, que momento que fala.
É como a palavra cria verdades nas nossas cabeças, né? Que às vezes ficam lá presas, mas que às vezes não são verdades, mas já que foram ditas ou lidas, né? E se você tivesse que escolher dessa pasta aqui uma imagem? Ahn, pois é, eu gostei, esteticamente eu gostei muito daquela que está remando num livro, mas para o que eu sinto da palavra, eu acho que é essa aqui de alguém entrando na minha cabeça. Essa aqui? Não, a do lado dela. Alguém andando na cabeça? Andando na cabeça das pessoas, tipo, alguém consegue ter a força de penetrar e, sabe, fazer essas. Sim. Ainda tem a legenda. Sua mente é um espaço sagrado no qual nada de mal pode entrar, exceto com sua permissão. Mas eu nem li isso aí, não, porque não foi isso que me deu. Então, ó, aí, para mim, tem imagens nessa pasta que não são dessa pasta, não são dessa, não contam a história dessa música, que elas estão nesse lugar de serem literais, porque fala da palavra, mas Sim. que de fato não é a mensagem que existe por trás. Você não está falando, você Uhum. está usando a palavra para falar sobre outra coisa, você entende? Sim. Essa aqui do barquinho eu não entendo, né? Eu acho que essa aqui está dizendo outra, está trazendo outra ideia, né? Eu acho que essa daqui ela está criticando essa coisa de como a gente se comunicava, como a gente se comunica hoje, né? É um livro nadando num mar de emoji, que às vezes você manda uma mensagem para a pessoa te responde um negócio, ela te manda uma carinha que você fica, quis dizer o quê com essa carinha, né? E quando a gente tem um livro, a gente tem uma ideia de que a gente tem uma história, um pensamento sendo construído. Para mim, essa imagem me traz mais esse lugar, sabe? Faz sentido para vocês? Faz. Uhum. Então, aí eu tiraria essa imagem dessa pasta, tá? Tá. Então seria, né? Aí você vai olhar o que faz sentido para você, né? Para mim essa daqui também eu não, eu acho que ela tá nesse lugar muito didático de Muito palavras, literal, também achei. né? Essas, essa frase, enfim. Aí eu acho que é legal, que é o próximo passo, é você dar uma limpada nessas pastas. Tem algumas essas duas que eu mostrei primeiro, foram as que eu senti que você, tipo, mergulhou mesmo, que teve algo que veio de um lugar que não é muito racional. E essa, A do circo na praia, que eu te falei que, para mim, ela com duas imagens explicaria isso, que o circo na praia é a primeira. essa aqui, né? É. Hum, Então, essa da menininha na frente do tocador de. Tem uma menininha fazendo assim. essa. É. Hum, Essa e aquela menina voando deixa eu ver qual que é a menina voando. é a segunda de lá para cá. Essa aqui, É. né? Essas duas falam do circo na praia, entendeu? Trazem a mensagem que tem por trás, né? É, é. Muito bom, Rose. Muito bom. Essa aqui, né? Essa primeira, ela é um lugar também muito literal, né? Dela tá fazendo uma Muito coreografia. literal. Eu só deixei ela porque eu tive contato com possibilidades de materiais, isso eu tive mesmo, na infância, de possibilidades de materiais com os ciganos, de Uhum, fazer mil coisas com materiais completamente fora. E eu não encontrei no circo isso. Essa foi a que mais retratou. Mas sim. eu acho também que ela é literal, mas a questão não é a pose do circo, né, entendeu? Ah, saquei. É o material É, o qual ela está se porque eu pendurando. vi coisas incríveis. Os ciganos são maravilhosos nisso, né? Muito legal. Ah, vamos ver mais alguma outra? Vamos ver essa aqui, filosofia da carta.
Essa música fala do quê? Gato, eu quero ser gato. Gata, eu só quero ser gata. Ser humano não é feliz com o que tem. Ser humano quer ser diferente do que é. Ser humano revoluciona e faz grandes descobertas que fazem dele cientista, poeta e artista, mas não se espreguiçam com um gato. É isso. Maravilhosa. Muito bom! Então, Amei. sobre o que fala essa música? Que o ser humano tem demoninhos que tiram ele do sério, mas os gatinhos é que sabem viver. Então, eu quero ser gata. O ser humano pensa, é inteligente, cria coisas, mas ele não faz uma coisa básica, que é, né? Se Dar uma, espreguiçar, se perceber rolar na. como é que está o corpo dele neste momento, né? Então, o ser humano esquece, o ser humano faz tantas coisas maravilhosas, mas ele esquece do essencial, que ele é um bicho, né? Então, essa música É, está falando sobre isso. por isso, é. E aí você acha que qual Essa companhia, né? Eu já cheguei a ter 20 gatos na minha vida de uma vez só, né? Essa companhia da criancinha olhando junto com o gato, essa cumplicidade, isso realmente é lindo, né? Porque sim. aí você vai começando a fazer igual eles, para ver se o corpo responde, né? Eu vivia pegando aqui assim em mim para ver se saía a pele igual que saía dos gatos, entendeu? Quando você era criança? Muito Eu bom. pegava neles e pegava em mim para ver se ficava igual. Então, ó, você trouxe um ponto muito importante. Essa imagem aqui te traz a memória do que te inspirou a criar a música. Foi, exatamente. Mas ela conta a história da música. Não, aí essa imagem me dá o mergulho. Aonde que eu fui buscar? Eu fui buscar aí, porque eu tive essa vivência, eu fui buscar aí. Mas a que complementa isso aí são daqueles dois velhos, do Einstein e daquelas ali. Isso aqui tem tudo a ver com essa música. Mas essa imagem, ela traduziria mais a música se fosse um gato mostrando o dedo do meio, né? Sim, mas eu não achei. Não é? Porque a música tá usando um gato que a gente julga ser um ser inferior a nós porque não raciocina. E ele tá falando, tá vendo? Olha, eu que não raciocino, que não sei fazer ciência, que não sei pensar e fazer raiz quadrada e aritmética e nada, sou feliz porque me espreguiço, né? É, Então é o gato fazendo assim. Então, o que é legal de perceber, Rosi? Tem um momento que é isso, as imagens servem para nutrir a gente, mas também a gente precisa ter a imagem que ajude o público a conectar a ideia, né? Porque essa ideia, ela vai te servir nesse roteiro para contar a história dessa mulher, né? Então, essa é uma pasta, por exemplo, que ainda não tem uma imagem que representa a música. Então, essa é uma pasta que você pode trabalhar um pouco mais, se quiser também, sabe? Se quiser também. Mas para ir começando a entender assim, é muito sim, importante você entender isso, que assim, a história que você viveu é maravilhosa, te serve, te nutre como artista, mas nem sempre ela vai ser suficiente para eu conectar com o público. Então, vamos olhar para a informação que tem nessa música, né? Porque lá na hora que você estiver cantando, as pessoas não vão dar conta de acessar essa história sua, de que você teve tantos ah, gatos, não, né? sim, sim. Então Não, elas vão não, acessar isso, só que é um gato é. reverente. Tanto que eu gostaria de cantar essa música com uma cara de gato na mão, sabe? Aquela Uhum. que o corpinho é só um. E o Fantástico, gato fantástico. cantando, e eu olhando para o gato indo nas pessoas, entendeu? Mas é o gato que vai ser a estrela. Aham. Sim, muito legal, muito legal. Então, ó,
Eu li essa semana também aquele que você fez um mergulho em você lembrando da construção das músicas, né? E ficou muito forte para mim uma coisa que você falou sobre a traição, sobre o momento que você descobre a traição. E aí, na hora que eu vi essa pasta da vingança, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver, né? Então, qual é a história dessa mulher? É a história de uma mulher que é, ela vai, a partir desse momento, ela resolve se libertar e viver a vida que ela quer. E é a partir desse momento que ela está contando essa história. Ou é a partir da morte do pai que ela vai revisitar tudo que ela viveu com o pai e passa por esse momento. Aí eu fiquei nessa. Qual é a história dessa mulher? É, olha, colocando desse jeito que você está falando, eu comecei a compor depois que meu pai morreu. E eu comecei a descobrir meu pai e tudo que nós tínhamos vivido depois que ele morreu. Porque tinha uma história de ciúme entre mamãe e papai, e ela, né, não deixava, não deixava eu valorizar o que tinha acontecido com a gente, entre eu e ele, durante toda a minha infância, né? Então, e ele morreu sem me ver. Ele tinha um aneurisma, ele já sabia desse aneurisma, deixou a vida dele toda pronta. Eu já era, tinha lá meus 40 e tal. Ah, eu acho que 40. Aí ele ia me visitar e passou mal, entrou no hospital e morreu. Assim. E aí eu comecei a sonhar. Aí eu comecei a rever. E foi toda uma história, né? Mas foi aí que começou. Sim, então, essa é a sua história, a história da Rose. A da personagem do show, qual é? É a mesma? Não, então, a personagem do show, eu conectei com a personagem quando você me perguntou numa não sei se foi na aula passada, aonde que estava. E aí eu me lembrei de quando eu entrei, eu acho que eu comentei isso, nesse galpão desse meu amigo, que eu falei assim, gente, isso aqui é um mergulho em tudo, mergulho na minha vida, mergulho no meu passado, coisas que meu pai fazia, porque esse meu amigo além de ator, e ele é carpinteiro, ele, entendeu? Sim? Então foi um reviver, o personagem nasceu ali. Sim. Mas aí no show ele está onde? Eu gostaria que estivesse nesse lugar que me encantou, entendeu? E que me Sim, transportou, que transportou o personagem, que me sim. transformou em personagem. Gurias, eu preciso ir. Ok, então eu vou te mostrar aqui. Espera só. Onde é que tá? Ah, as curvas para as. Hum, Poxa, não tô achando. Bom, eu vou então falar. É, tem um negócio de quadro branco aqui, né? Em algum lugar que eu posso desenhar. Agora, onde que. Ah, eu tenho que compartilhar a tela de repente. Deixa eu ver, gente. Eu vou testar aqui. Nunca fiz esse, hein? Vou tentar desenhar para vocês. Ah, mas como é que eu desenho num quadro branco agora? Deixa eu ver. Ah, já sei. Peraí, eu vou abrir um desse em branco, aí eu posso desenhar. Momento, Tchela tomando um pau da ferramenta, vocês já estão acostumadas, né? Quem nunca? Eu sempre.
Ah, pior que eu fui desenhar, eu achei que eu queria mostrar para vocês. Muito melhor. Muito melhor, né? Que é um pouquinho do que eu quero falar numa aula, porque esse é um assunto mais denso, né? Mas, ó, a gente pensa que toda a história ela é uma curva. Toda a história é uma curva, tá? Aí aqui eu vou demonstrar alguns tipos de curvas de histórias. Então, essa aqui é uma curva de uma história simples de filme. De filme, tá? Então, eu tenho um início, uma apresentação, aí eu tenho um conflito, alguma coisa acontece, aí eu vou ter a resolução desse conflito, dessa resolução eu concluo. Então, o que que é o início? Ah, é a mocinha passeando no parque e de repente ela tropeça numa casca de banana. Tropeçou na casca de banana, ela percebe que tem um cara gigante na frente dela. Então ali já tem uma complicação. Ela tem que seguir em frente e o cara tá na frente dela. Então esse é o clímax. Como é que ela vai romper isso? Ela vai dar um empurrão nele, ela vai dar um soco na cara dele, ela vai correr para o outro lado? Então, como é que isso se resolve? Se isso se resolve ela dando um soco na cara dele e o cara caindo, a gente conclui o quê? Que essa menina é uma super poderosa. Porque como é que uma bem menor, né? Se ela vira e vai para outro lado, a gente conclui o quê? Que ela não vai mexer com o perigo. Então, ela foi inteligente, esperta, sei lá, mudou a estratégia, né? Então, conforme a gente tem as ações, a gente vai criando essa curva, né? Então, uma curva de suspense, por exemplo. Vocês veem que é bem diferente dessa daqui? Porque suspense termina lá em cima, porque o cara bota você num suspense, termina logo o filme e você sai assim. Meu Deus, o que aconteceu? Quero assistir o próximo. Eu vou ter que assistir de novo. Então você sai nesse estado. Então, dependendo de como a gente quer que o público saia da experiência, a gente muda a ordem das músicas, as emoções que a gente trabalha, né? Então, existem vários tipos de curva de história, vários. Trabalhando muito tempo com isso, com música, né? Eu fui entendendo como é o jeito de fazer show. Os dois jeitos que eu acho que mais funcionam são esses daqui, ó. Então, é uma curva em V, tá? Pode ver que, diferente do filme, ela não começa embaixo. Aquela clássica lá começava embaixo, É o que a gente apresenta. geralmente Não, faz. Coloca a melhor música para começar para. Aí não, depois não, coloca uma. não é a melhor. Olha só que esse V, o final é mais forte que o começo. Aham, maior ainda. Sim, sim, sim. Mas de O uma seu som ficou super baixinho. Será que é o meu fone? som. É. É, não dá para colocar uma música mais ou menos para começar, né? Porque Não, senão não nem fica para começar e impactando com nem para essa terminar. V. Nem para É, terminar, né? isso, exato. Então eu tenho que colocar. Por quê? Porque o começo do show é o momento que a pessoa ela chegou, ela sentou, ela ainda tá pensando que amanhã ela vai fazer tal coisa, que ela deixou o carro no estacionamento, que ela não pagou, entendeu? Ela ainda tá. Então a primeira música eu tenho que dar uma. A pessoa, peraí, tô chegando. Situada. Ó, é isso Olha aí. aqui, presta atenção aqui em mim, né? Uhum. E aí a gente vai desenvolver. Classicamente, eu venho desenvolvendo mais assim com os alunos que eu acho mais fácil para a gente aprender a fazer essa. Isso aqui, gente, é a coisa mais difícil que tem de fazer no show. É a curva. É a coisa mais difícil. É muito difícil de fazer. Até hoje não tem um livro em português que fala sobre isso. A gente tem um livro em inglês. Quando eu montei essas aulas, eu fui pesquisar literatura de cinema, é o que eu aprendi no teatro, é os cadernos da faculdade que eu fui pesquisar, porque eu não tinha essas informações na área musical, né? Uhum. Então, ó, você percebe que, como essa curva tem vários momentos, eu preciso de vários tipos de música, né? Se eu vou contar uma história de que, ok, ela chega lá para revisitar o pai, né? Qual que é o momento mais denso dessa história? O Ela chega, momento mais denso, bom, em termos de sofrimento, porque é aquela música, né? A minha vingança, né? pelas imagens é que parece, né? Mas ela é extremamente densa. Eu saio dela assim, eu tenho que ter um negócio para sacudir eu, entendeu? Porque a energia é muito forte.
Então ela tem que estar mais ou menos no meio do show. É, eu coloquei ela no meio. Exatamente, então ok. E aí, tá vendo por que que essas daí acabam sendo meio que a âncora do nosso trabalho? Porque ela está num ponto muito estratégico. Então, eu tenho que desenhar uma curva que vai descendo até ela, e depois uma curva que vai sair dela e que vai terminar lá no ápice. Então, essa história termina? É, com ela feliz, com ela tendo se apropriado das histórias, do que ela viveu, com ela arrumando todas as coisas e de repente levando coisas para casa dela, com ela resolvendo deixar tudo lá, porque as lembranças são as lembranças, sempre estarão com ela, não precisa dos objetos, enfim, né? E o outro tipo de curva que a gente trabalha bastante é essa daqui, ó. Né? Vocês estão vendo que tem dois picos, né? Que é quando a gente coloca mais música no show, que a tendência das pessoas é querer agrupar. Então, vou pôr todas as lentas uma atrás da outra. Aí fica uma barrigona aqui, ó, no show. Depois pra você sair daí, nossa senhora, difícil. Então, se eu vou pôr mais música, eu vou fazer mais onda, tá? É difícil, é complexo. Eu quero ensinar isso para vocês. Uma aula que a gente para, ou na próxima mentoria, a primeira hora, a gente para e eu Só ver mostro isso. para vocês isso de uma forma, trazendo mais os conceitos, porque eu sei que vocês vão precisar desses conceitos para entender melhor isso aqui. Isso aqui não é fácil mesmo de fazer. Mas tudo que eu não quero é que a curva do show de vocês seja assim, ou assim, ou essa aqui que é a pior, que a pessoa fica oscilando muitas emoções. O que que eu faço quando a curva é assim? Eu faço o público não prestar atenção. Porque ele chega aqui numa emoção, aí você cai. Aí ele fica meio sem entender. Eu vou muito em show e fico observando o público. Aí é o momento que a pessoa pega o celular. Porque ela se desconectou daquilo, ela não está sendo conduzida a viver aquilo. Você faz ela viver uma emoção e depois Larga não, ela, o ser abandona. humano ele precisa ir sendo conduzido para entender, para sentir as emoções, né? Por isso que a gente vai assistir um filme da mocinha, a gente se compadece com a mocinha, porque a gente vê ela no começo, feliz e alegre, depois a gente vê que alguém trapaceia ela, depois a gente vê que ela foi esforçada, mas que mesmo assim ela não conseguiu pegar de volta os objetos que ela foi roubar. Aí você, entendeu? Esse sentimento de Te vai sendo envolve com aquilo. Uhum. exatamente, te envolve, Envolve. né? Então, essa aqui que a gente vai trabalhar a seguir, Rose. Eu quero pedir para você, essa semana, dar uma enxugada nas suas pastas, olhar essas que você percebe que tem coisas que não estão ali da história em si, mas estão ali da sua história. E, e as que você perceber que nem essa última que a gente viu, que não tem uma imagem de fato que conte tudo, ir atrás dessa imagem. Hum, Eu sei que parece, não, é muito pouca coisa, mas agora é uma tarefa de muita precisão, sabe? A gente não precisa uhum, agora mais de muito volume. E essa é sei. uma coisa que eu me identifico muito, porque assim como você, eu também sou do volume das referências, da informação. Você tem muita informação, muito volume, muita história. A gente não precisa de tudo isso para direcionar a atenção do público. Aliás, se a gente colocar tudo isso, Uhum, a gente vai atrapalhar. A gente precisa achar dentro de tudo isso o que é de fato essencial. uhum, E, entendi. aí, e isso vai ser um processo também de desapegar um pouco o jeito que você fez, né, até aqui, mas você vai ver que mais para frente isso vai facilitar muito a sua vida. Uhum, ok. Tá. E esses gráficos, essas curvas, depois você vai ensinar cada uma para gente, trabalhar isso com a gente. Eu quero fazer uma aula, ou a gente estava pensando, ou a gente marcar um horário fora da mentoria, sabe? Umas 2 horas, assim, que dá para dar o conteúdo com calma, vocês fazerem perguntas. Até pensei se quiserem abrir para convidar outros colegas, porque eu sei que esse é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade. Com certeza. A gente confunde set list com roteiro, e aí e tenho mais material também, porque daí mais para frente eu vou mostrando que dentro dessa curva eu coloco as falas do show,
os textos, né? Tá tudo dentro dessa curva aí. Ah, legal. Eu acho que vai ser bem interessante essa aula. Sim. Bem Vou, interessante. vou perguntar para vocês no grupo a disponibilidade de vocês Tá. para a gente poder fazer, para de repente a gente não esperar 15 dias, já faço na semana que vem, né? Uhum. Boa. E aí a gente marca. E aí eu acho que Tá. daí fica, aí é outro formato, né? E aí a gente não faz assim hot Sim, seat, um a gente extra. faço a aula e vocês tiram as dúvidas. Tá Pode ser? ótimo, tá ótimo. Tá. Massa. Maravilha, obrigada. Alguma dúvida? Não, muito pelo contrário. Eu esqueci de perguntar para a Carol, mas quero saber de vocês como vocês estão saindo daqui hoje, Cheio de ideias. cheia de ideias. Eu anotei aqui uma lista de afazeres. Muito bom, ó, que mudança da Daiane. Sim. Tá muito mais claro para mim. Bem bom. Vai clareando, né? Aos poucos. Eu sei que é difícil, Rose, é difícil, porque você está num ponto do seu trabalho que é o ponto mais Tá difícil. imersa. Ela tá bem O imersa. roteiro é difícil mesmo fazer roteiro. E ainda mais quando a gente é uma pessoa que tem muitas referências, muitas ideias, muita imaginação, muitas vontades, sabe? Sim, eu também sou assim. Para eu conseguir sintetizar Mulher Fora do Tempo, foram meses. Eu escrevia, reescrevia, aí tinha dó de cortar uma parte, aí não queria cortar a outra, aí não sabia como é que eu ia ligar uma coisa com a outra, tá faltando. E aí até eu vou hoje pro show sabendo que tem uma parte que tá faltando. Tem uma parte do meu show que tá faltando. Aí é nesse momento que eu faço o improviso. É muito legal hoje a Carol falando que ela gostou disso, porque eu converso com as pessoas e peço ajuda delas para como é que eu resolvo aquilo. E aí entra uma grande brisa, porque eu gosto muito de improvisar. Isso é uma característica minha, eu adoro. Eu tenho esse perfil de personalidade igual o seu, assim, que faz de tudo para não errar. Isso é muito forte em mim. Eu quero ser perfeita, eu estudo a música 799 vezes, e se eu dou uma erradinha, eu já fico. Ai, né? A pessoa que tem esse perfil de personalidade, ela tem uma percepção dos detalhes muito aguçada. Mas a nossa régua é aqui, ó. E a régua da população geral tá aqui, entendeu? Às vezes a gente dá muito valor para isso aqui, e a gente tem que descer um pouquinho. E aos poucos eu vou falando mais disso para vocês. Dentro da gente tem umas personalidades que conflitam, né? Então, em mim conflita essa, que quer tudo perfeito e e que ama improvisar. Mas eu sei que eu me dou muito bem, eu faço coisas muito legais quando eu improviso. Então eu resolvi, falei, meu, pronto, eu vou deixar um buraco no meu show para que eu possa fazer esse lado meu que eu gosto muito de improvisar e me conectar com as pessoas. E aí hoje eu olho e falo, nossa, isso deixa eu mais rico, porque aí eu pergunto, as pessoas respondem e elas se envolvem. E aí é engraçado porque como eu faço aquilo no meio do show, até ali eu não tinha perguntado muita coisa, eu pergunto e fica todo mundo em silêncio. Aí eu falo, vocês estão aí mesmo? Vocês vieram pro show? Peço para acender a luz da plateia, entendeu? Então, porque é isso, né? A gente acaba também tendo muito jogo de cintura, de palco, de público, de mexer, e a gente pode abrir espaços para isso. Mas, claro, eu sei muito bem ali dentro do meu roteiro, né? O momento que aquilo acontece, para não cair demais a energia, né? Para não errar o jeito que se eu falo muito, né, muito rápido ou muito brava, enfim. Então, quando a gente tem essa curva, fica mais fácil também de fazer essas coisas, né? Bom, então não fique triste, nem pense que está tudo errado. É só esse momento do Processo. roteiro é mais difícil, mas a gente está chegando lá, tá? Eu tô saindo super animada, amando o desenvolvimento de vocês. Aí eu fico feliz, até comigo, falando, nossa, gente, Está porque a gente funcionando. se sabota, né? Eu pensei, será que eu sei ensinar alguma coisa? Aí eu vejo Que vocês aqui orgulho, né? Que cada orgulho de semana mim. tem Você deve mais estar pensando assim, que desenvolvida. orgulho de mim. Gente, Pode ter orgulho, sim. eu falo, nossa, eu sei ensinar as pessoas. Mas vocês estão evoluindo muito rápido. Um beijo, queridas. Tá Até bom. daqui 15 dias. Beijão. Qualquer coisa, mandem mensagem no grupo, tá? Tá bem. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau, Dai. Tchau. Tchau.